Bom, pega, por favor, sua Bíblia hoje. Vamos continuar nosso estudo sobre escatologia. Escatologia. Podem pegar a sua Bíblia. Deixa eu fazer uma coisinha aqui enquanto estou pensando, para que vocês possam saber exatamente onde preciso chegar. É isso mesmo. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3. Enquanto vocês estão encontrando seu lugar em 1 Coríntios 3, eu quero que nós todos celebramos o que temos, mais ou menos, que temos estudado até aqui. E com a ajuda, pelo conselho de minha esposa, eu vou tentar fazer diferente. Eu estava tentando usar aquele laser e minha esposa disse, meu amor, ninguém está vendo aquele laser. Então seria melhor você usar outra maneira de mostrar as coisas. Então, estou com a minha vara, tá certo? Então essa que vai dar. Então, para relembrar algumas coisas, quando você ir para 1 Coríntios capítulo 3, vamos relembrar algumas das coisas que temos estudado, também ressaltando, afirmando, se você quer falar desta forma, relembrando de que nós estamos, a única coisa que estamos esperando ainda para ocorrer no calendário profético é o arrebatamento dos salvos. Então, nós estamos, cadê você? Pronto. Nós estamos olhando aqui nesse calendário profético que nós temos usado até aqui, lembrando que nós estamos aqui no que chama da época, ou época da igreja, época da graça. Pode ouvir pastores dizendo época da graça, outros dizendo época da igreja, estão referindo a mesma coisa. É a época entre Jesus Cristo, entre a ascensão de Jesus, ou quando Jesus estava aqui na terra, e o momento quando o arrebatamento vai ocorrer. Então, Jesus Cristo, no exato momento, atualmente, está no céu, à destra de Deus Pai, como nosso advogado, como nosso intercessor, lá no céu, com o Pai. Estamos esperando o próximo evento chamado arrebatamento. Agora, não é arrebatamento da igreja, é arrebatamento dos salvos, certo? E nós não vamos entrar na eclesiologia neste momento, mas basta dizer que os salvos serão arrebatados, todos os salvos. Seremos arrebatados para encontrar com Jesus Cristo nas nuvens. Daí vai começar os outros eventos proféticos. Enquanto nós, salvos, estamos no céu, e hoje à noite vamos falar um pouco sobre isso. Enquanto nós estamos no céu, nós vamos participar do tribunal de Cristo, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, esses eventos lá no céu. Enquanto isso está acontecendo aqui na terra, vai estar ocorrendo 7 anos de tribulação, 7 anos de angústia, de grande dor, de julgamento de Deus, que está descrito no Apocalipse com os selos, com as trombetas e com as taças. Daí, no final da tribulação, Jesus Cristo vai voltar na revelação de Jesus como rei, como Messias, para ser ungido como rei. No fim da tribulação, ele vai julgar as nações, e por 1000 anos ele vai reinar aqui na terra. Por 1000 anos, enquanto está reinando, Satanás será atado no abismo por 1000 anos desse reino milenar. Jesus Cristo vai reinar nesse tempo de 1000 anos. No fim dos 1000 anos, todos os descrentes serão ressuscitados, e também aqueles que não acreditaram em Jesus durante o milênio vão ser julgados do grande trono branco, quando serão lançados lá de fogo para a eternidade, e nós vamos começar a eternidade com Jesus Cristo lá no céu. Então esse aqui é o calendário profético. Nós temos falado muito sobre arrebatamento nas últimas semanas. Nosso trabalho era afirmar que o arrebatamento é o próximo evento que vai acontecer antes da revelação. É diferente da revelação. Não vai acontecer durante a tribulação, não vai acontecer no fim da tribulação. O arrebatamento tem que acontecer antes da tribulação.
Então esse é o próximo momento que nós estamos esperando. Então hoje à noite nós vamos continuar nosso estudo. Nós vamos ver algumas outras razões por que o arrebatamento tem que ser o próximo momento e o que nós vamos fazer lá no céu. Então, 1 Coríntios capítulo 3. Todo mundo, por favor, 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos começar em verso 11. Nós vamos ler até verso 15. Capítulo 3, versículo 11 a versículo 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, um dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E nós temos tratado um pouco desses versos já, falando no fato de que quando as pessoas querem, quando nós tratávamos suicídio, lembra que tratávamos suicídio, estávamos usando esses versos. Eu estava mostrando que esses versos não estão tratando alguém destruindo o corpo, o seu próprio corpo, mas em realidade estava tratando alguém que maltrata ou perverte a igreja. Mas mesmo assim, versos 11 a 15 estão mostrando que as nossas obras serão julgadas por Deus, nós que somos salvos, para receber galardões. Agora vai comigo, por favor, até 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios 3. Vamos até 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Antônio, não, vós. Bido, você está na frente dele. Versos 10 e 11, 2 Coríntios 5, versos 10 e 11. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que sabemos que o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas sejamos também verso 10 diz: porque todos, quem? Todos nós devemos. Então Paulo está tratando quem? Salvos. Os salvos têm que comparecer perante o tribunal de Cristo. Este vai ser quando nós recebemos nossos galardões. Está escrito em Apocalipse capítulo 4, quando João tratou naquela visão, o fato destas pessoas, ou dessas testemunhas que estavam lá, receberam seus galardões e lançaram seus galardões aos pés de Jesus Cristo. Durante a tribulação aqui na terra, nós que somos salvos estaremos lá no céu, recebendo os galardões por causa dos nossos feitos aqui na terra, só depois da salvação. Qualquer coisa boa feita antes de aceitar Cristo não significa nada para Deus. Isaías 104 diz, e como trapo de imundícia. Mas depois da salvação, qualquer coisa que a gente faz bom para agradar a Deus, com motivo certo, isto pode receber galardões. Nós vamos ver daqui a pouco alguns dos galardões que podemos receber. Também, enquanto nós estamos lá no céu, vai estar ocorrendo algo chamado as bodas do Cordeiro. Ou seja, vai ser um banquete, uma festa, um momento de alegria, de louvor, de adoração a Deus, pelo fato de ele receber sua noiva. Agora, vai comigo, por favor, estamos no 2 Coríntios,
capítulo 5 vai para capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 5 vai até capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Coríntios 11, versos 1 a 3. Morgan, leia por favor, versos 1 a 3. Quisera eu me suportasseis pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu quero que vocês entendam aqui. Paulo não está dizendo que esta igreja de Corinto, ou as pessoas salvas de Corinto, podem se apartar da fé. Ele está tratando deles ser corrompidos pelo engano, pelas coisas que estão no mundo. Ele não está tratando o salvo perder a salvação aqui. Ele está tratando do desejo dele de apresentar esta igreja em Corinto como se fosse uma esposa, uma noiva pura, imaculada, sem mancha, sem qualquer problema. Na sua belezura, ele quer apresentar essa igreja a Jesus Cristo. Mas o medo dele é que vai entrar dentro da igreja algo que pode corromper, algo que pode não fazer ela ser tão bonita como ele quer apresentar a igreja a Jesus Cristo. E quando essa apresentação vai ser feita? No tribunal de Cristo. Cada pastor vai ficar perante Jesus Cristo ao lado da sua igreja, ao lado da igreja que pastoreava. Então, entende, quando eu como pastor prego, falo, repreendo, ou seja que for, a razão que estou fazendo, primeiro, pela responsabilidade que eu tenho perante Cristo, por vossas almas. Segundo, para o seu próprio bem, também. Nós vamos nos apresentar perante Jesus Cristo. Naquelas bodas vai ser uma festa, mas também vai ser um grande momento de avaliação. Vai ser um momento sério. Vai ser um momento de alegria, mas também um momento de tristeza. Vai ser um momento de reflexão, um momento de adoração. Tudo na mesma hora, acontecendo lá no céu, enquanto a tribulação está ocorrendo aqui na terra. Terceiro, Deus vai estar nos preparando para acompanhar Jesus Cristo no fim daqueles 7 anos. Acompanhar Jesus Cristo quando Ele chega na terra, na sua revelação. Nós estaremos acompanhando Jesus naquele grande exército que Ele vai trazer até a terra. Vai até Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Começando no verso 11. Ele começa a ler. Versos 11 e 12 até que eu digo para. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha
aparecerão ele mesmo, e estava vestido de uma veste invidente de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veja, verso 14. Ele leia. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Está vendo aí? Os exércitos. Esses não são anjos. Nós, que somos salvos, vestidos de linho fino, branco e puro. Durante aqueles 7 anos, enquanto a tribulação está ocorrendo aqui na terra, Deus vai estar nos preparando para voltar com Jesus Cristo. Eu não preciso me preocupar, além de ficar preocupado sobre as almas. Eu não tenho que ter medo, temor sobre o que vai acontecer durante a tribulação. Eu não vou estar aqui. Mas eu preciso me preocupar. Da maneira que eu vivo essa vida cristã, para que quando chegar lá, o meu tempo com Jesus será de grande alegria perante Jesus Cristo. Outra razão que nós estamos falando sobre o arrebatamento e que o arrebatamento tem que ocorrer antes da tribulação é a razão seguinte. Para ter bodes, porque Mateus capítulo 25, Jesus trata a separação entre bodes e ovelhas, não é? Tem muitos que pensam que isso está tratando do arrebatamento, mas tudo indica que está tratando do fim da tribulação ou até o fim do milênio. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se o arrebatamento acontecer no meio da tribulação, certo? Então todos os salvos serão arrebatados no meio da tribulação e só vai ter descrente de lá para frente. Se o arrebatamento ocorrer no fim da tribulação, daí não vai ter bodes e ovelhas para separar, porque todos os salvos serão levados e só vai ter descrentes. A única maneira de ter bodes e ovelhas para separar um do outro em algum julgamento seria se fosse o arrebatamento ocorrendo no início da tribulação e durante os 7 anos da tribulação outras pessoas vão aceitar Cristo e no fim podem ser separados dos bodes. Entenderam? Não é possível isto acontecer se o arrebatamento ocorre logo antes ou não tiver um arrebatamento, porque tem alguns que acreditam que não vai ter um arrebatamento, é só a revelação de Jesus Cristo e pronto. Então entende, para ter uma separação entre bodes e ovelhas, você tem que ter um arrebatamento antes da tribulação. Os salvos ressuscitados serão como os anjos, com corpos glorificados e não reproduzirão. Durante o milênio, quando voltamos com Jesus Cristo, nós voltaremos com corpos glorificados. Eu e Cintia não vamos ter filhos. Entendeu? Até interessante, tudo indica que durante o milênio nós nem seremos casados, entre aspas, porque seremos como os anjos do céu. Uma questão interessante: durante o milênio, Pastor James vai ser casado com Odis ou com Ana? Nenhuma das duas. Todos os salvos da nossa época foram arrebatados, nós teremos corpos glorificados. Então a única maneira de você poder ter bodes e ovelhas é se você tem uma população que sobreviveu da tribulação, salvo, entrou no milênio, salvo, e que esses estão tendo filhos que podem decidir se vão ou não vão aceitar Cristo. Entendeu? É a única forma. E pode ser assim. Então devemos lembrar essas coisas. Terá que existir uma população crente não glorificada para ser separada dos descrentes,
e passar vivos até o reinar para o popular terra naquela época. Então, devemos entender estas coisas. Nós não temos entrado a falar tudo sobre a tribulação e tudo isso ainda estamos tratando do arrebatamento. Agora, tem pessoas que vão dizer: pastor, essa ideia do arrebatamento, essa aqui é uma doutrina nova. Essa é uma coisa, uma novidade. É uma coisa recente. Não é uma coisa bíblica. Não é uma coisa que os pais ensinaram nos primeiros séculos. Eu discordo. Tem pessoas que falam que essa doutrina do arrebatamento começou com um homem chamado Darwin, que viveu em 1882. Mas bem antes disso, homens da igreja primitiva ensinaram esta doutrina, inclusive Barnabé, Papias, Mártir, Ireneu, Tertúlio, Hipólito, Cíprio e entre outros que falaram. Era só quando Agostinho chegou e Agostinho começou a interpretar a Bíblia alegoricamente. Ou seja, tudo na Bíblia era linguagem figurativa. E você tinha que interpretar muito o que estava na Bíblia em linguagem figurativa. Agostinho, com a sua ideia, começou a levar as pessoas a pensar que o arrebatamento não ia ocorrer, que em realidade não teria um arrebatamento, que só estávamos esperando a revelação de Jesus Cristo. Mas os primeiros líderes das igrejas ensinaram a doutrina do arrebatamento e pode ser comprovado. Ireneu era um bispo da igreja de Lyons, na França. Ele era testemunha ocular do apóstolo João, ou seja, ele viu João, o apóstolo João, e era um discípulo de Policarpo, o primeiro dos discípulos de João. Ireneu é mais conhecido por sua tese de 5 volumes, chamado Contra Heresias, em que ele expôs as religiões falsas da época e seitas do seu dia, em conjunto com dicas em como compartilhar o evangelho com esses adeptos. E isso que ele falou, que está aqui na tela. E portanto, quando no fim a igreja será repentinamente arrebatada disto, é dito: haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, nem será. Então Ireneu está dizendo aqui: a tribulação só ocorreria depois dos salvos serem arrebatados. Só depois. E essa aqui, nos primeiros 200 anos depois de Jesus Cristo, mas não foi o único. Cíprio era bispo da igreja em Cartago. Durante seu tempo curto como líder da igreja, ele guiou seu rebanho através de perseguição intensa nas mãos do Império Romano. Em 258 depois de Cristo, depois de passar 7 meses de confinamento em casa por ordem das autoridades romanas, ele era decapitado por sua fé. Várias das suas obras ainda existem hoje. E ele escreveu isso: nós que vistamos que coisas terríveis têm começado, e conhecemos que ainda coisas mais terríveis estão iminentes, podemos considerar a maior vantagem de as partir tão rápido possível. Partir como? Vou fugir. Você não dá graça a Deus, não se parabeniza que pela partida cedo será levado embora e livrado do naufrágio e desastres iminentes. Ele estava antecipando o dia. Deixe-nos receber o dia que nos designa cada um ao seu lar, que nos arrebata e nos livra das ciladas do mundo e nos restaura ao paraíso e o reino. Ele estava esperando, estava animado, sabendo que o arrebatamento ia ocorrer. Ele pensava que ia ocorrer na época dele. De fato, ele não estava antecipando ser morto pela perseguição. Mesmo na perseguição, ele acreditava que Cristo ia voltar naquele momento.
Mas ele morreu como? Foi decapitado. Mas veja onde a esperança dele está. Deus pode demorar e nós podemos morrer pela nossa fé. Ou nós podemos morrer de velhice. Mas a nossa esperança deve ser, como este diz, que Jesus Cristo volta a qualquer momento e nós estaremos levados lá para o céu. Então, voltando para o calendário, em ordem cronológica. Em ordem cronológica, como já temos falado, nós temos o arrebatamento, o julgamento das obras dos salvos, as bodas do Cordeiro, a tribulação, a revelação de Cristo e a batalha de Armagedon, o reino milenar, o grande trono branco, a revelação de Nova Jerusalém, a reforma da terra e finalmente a eternidade. Agora, nós pensamos nos galardões que nós podemos receber. Me ajude, por favor. Morgan, Tiago capítulo 1, verso 12. Tiago capítulo 1, verso 12. Vido, 1 Pedro 5, verso 4. Aiden, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Cíntia, 1 Tessalonicenses 2, 19. E por final, eu vou ler 1 Coríntios 9, 25. Tá bom? Tá certo, Aiden? Vido, Morgan, Cíntia? Tá bom. Então, vamos lá. Morgan, por favor. Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a primeira coroa é a coroa da vida. Nós chamamos dessa coroa a coroa da fidelidade. Por quê? Leia de novo o que diz. Bem-aventurado quem? O homem que suporta a tentação. O homem que suporta a tentação. A coroa da vida, a coroa da fidelidade, não é para aquela que desiste. A nossa fidelidade é provada e testada na hora da maior tentação. É fácil ser fiel quando tudo está andando bem. A prova é quando está na perda. E o maior perda, maior fidelidade necessária. Não é? Coroa da vida. Vido, por favor, 1 Pedro 5,4. Quando aparecer o seu pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando aparecer o quem? O sumo pastor, alcançareis que coroa? A coroa incorruptível, coroa da glória. A coroa da glória. Geralmente nós tratamos que essa aqui é para o pastor que é fiel. O pastor que faz seu ministério como deveria. A coroa da glória. Eita, por favor. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. A coroa da justiça para aqueles que estão esperando e amando a vinda do Senhor. Estão esperando a volta de Cristo. Estão vivendo naquela esperança. É uma coisa dizer que estamos esperando a volta de Cristo. É outra coisa viver como estamos esperando a volta de Cristo. Porque existe uma urgência nisto. Uma urgência. Certo? 1 Tessalonicenses 2,19. Cíntia, por favor.
Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Agora, em nossa Bíblia diz coroa da glória, em outros a palavra ali é alegria, certo? Aquela glória lá é diferente daquela glória de outro verso. Essa de alegria, essa coroa de alegria, certo? É para aquele que ganha almas para Cristo, aquele que está tentando levar pessoas a Jesus Cristo, a pessoa que fala do Evangelho, que traz pessoas a Jesus. Essa coroa é para aquelas pessoas. Agora todo mundo vai comigo, por favor, até 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. Coríntios 9, 25. Todo mundo chegou ali? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Para todos os salvos, existe a possibilidade de ganhar uma coroa incorruptível. E a maneira é como? Autodomínio, autocontrole. Na Bíblia, às vezes é chamado temperança. Eu tenho outra palavra: maturidade. Maturidade. Vocês saibam quantos problemas em nossa vida cristã poderiam ser resolvidos se nós agíssemos feito um adulto cristão. A nossa criancice, a nossa meninice, a nossa infantilismo espiritual muitas vezes é a causa da maior problema ou dos maiores problemas que nós temos na nossa vida espiritual. Como? Nós queremos do nosso jeito. Nós queremos fazer o que nós queremos fazer. Nós não importamos com a vontade de Deus, o que Deus quer. Eu estou lendo 2 livros sobre temperamentos. Temperamento, o seu temperamento está influenciado pelo DNA, sua genética, dos seus pais, pelo seu ambiente, pelas suas experiências, pelos estresses e dificuldades que você passa. Mas sabe de alguma coisa? Todas as partes do nosso temperamento, se for controlado e temperado pelo Espírito Santo de Deus, tudo pode ser controlado. Isto é chamado autodomínio, autocontrole. É o que um adulto faz. O adulto não reage feito uma criança. A criança, perante qualquer estresse, qualquer problema, qualquer coisa, chora, grita, joga, lança. Mas o adulto não. O adulto deve reagir com calma, com controle. Essa coroa incorruptível é para o salvo que age com maturidade cristã. Queria resolver muitos problemas espirituais da nossa vida se nós simplesmente agimos dessa forma. Agora, quais são os efeitos? Quais são os efeitos práticos de escatologia? Antes da gente entrar na próxima etapa, nas próximas semanas, de falar sobre a tribulação, os eventos da tribulação, e o anticristo, e essas coisas assim.
Antes de entrar e falar sobre essas coisas, eu quero que nós entendamos o efeito prático deste estudo de escatologia. Vai comigo até 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pulo para verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Versos 14 a 17, ele trata do rebatimento que já temos lido e estudado. Então, o primeiro efeito prático da escatologia é consolar ou consolo para os santos enlutados. Muitas vezes a gente avalia a nossa vida, a gente vê a nossa vida e diz: eu estou lutando tanto, eu estou tentando tanto, eu não consigo mais. A volta de Cristo é consolo para os salvos enlutados. Segundo, Tito 2, 11 a 13. Tito 2, 11 a 13. Já temos lido esses versos também ao decorrer do nosso estudo, mas eu vou ler verso 13. Tito 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O segundo efeito é a esperança para os salvos. É nossa esperança. Eu tenho uma esperança. E vai chegar o 13º salário. A minha esperança é a volta de Cristo. A volta de Cristo. Eu posso aguentar qualquer coisa, porque eu sei que meu Cristo vai voltar. Terceiro, vai comigo, por favor, até 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. João capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança, qualquer que tem a esperança de ver Jesus Cristo na sua vinda, porque ele conhece Jesus como Salvador, porque ele se arrependeu do seu pecado, ele colocou sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Qualquer que tem esta esperança, a próxima frase diz o quê? Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. É o seguinte, eu não sei se vocês notaram, mas quando a gente tem viajado para os Estados Unidos, recentemente nos últimos 3 anos,
3, 4 anos ou mais. Sempre tem viajado para os Estados Unidos sozinho, pelo menos 2 vezes. Quando você viaja para os Estados Unidos, o que é que o pastor faz? Deixa aquela barba crescer, não é? Mas cada vez logo antes dela chegar, eu faço o quê? Porque quando eu for para o aeroporto buscar minha esposa, eu não vou me limpar depois de pegar ela. Eu quero me limpar antes de chegar lá. E por quê? Porque eu quero me apresentar da melhor forma, da forma que ela gosta. Eu gosto dela. Entendeu? Jesus Cristo vai voltar quando? Eu sei. Você quer esperar até a chegada dele? Para apresentar ele do modo que ele gosta? Não seria melhor já nos purificando e nos preparando para a chegada dele? Para quando ele chegar, nós nos apresentamos dele do modo que ele gosta, do gosto dele. Qualquer que tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo. Um dos efeitos práticos da escatologia é incentivar ou motivar o salvo numa vida santa. Uma vida santa. Agora vai até 1 Coríntios 15, 58. Coríntios 15, 58. Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Outro motivo é porque motiva o salvo a uma vida de serviço fiel. Se Jesus Cristo não voltaria, o meu serviço para Jesus não tem significância nenhuma. Mas o meu trabalho não é vão no Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele volta e Ele vai galardoar o meu serviço, se for feito do modo correto. Então, nós estudamos a escatologia para que fim? Para ter medo? Não. Para consolo? Para esperança? Para incentivo? Para motivo. Por essas razões, nós precisamos entender que esta vida não é tudo. Esta alegria momentânea não é tudo. A minha felicidade não é o mais importante. O mais importante é a minha obediência a Jesus Cristo. Esta é o principal. Nós vamos continuar estudando a escatologia. Se Deus quiser, semana que vem vamos entrar e começar a falar sobre a tribulação. Provavelmente eu vou iniciar o estudo falando sobre o anticristo, aquele homem do pecado que a Bíblia diz que vai se manifesta. E vamos tratar algumas coisas que a Bíblia fala sobre o anticristo semana que vem. Daí nós vamos tratar outras coisas, do falso profeta e essas coisas assim, que estão descritas no Apocalipse e outros lugares na Bíblia. Mas vamos entender bem que o nosso estudo não é para
colocar medo em pessoas. É para nós, como salvos, de sermos incentivados e motivados e ter esperança, mas também é para ajudar pessoas que não conhecem Jesus Cristo a entender que uma vez que Cristo voltar, uma vez que o arrebatamento ocorre, como nós temos estudado, é tarde demais. Com muitas pessoas será tarde demais para aceitar Cristo. Certo? Vamos orar ao joelho, então nós vamos entrar no nosso tempo de oração. Pai, ao joelho agradecemos por teu grandioso amor, agradecemos por ter nos dado esse momento de estudo. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas e faça com que nós podemos andar na tua luz, na luz das tuas escrituras. Pai, que nós entendemos bem o significado da escatologia, que nós andamos bem, fazendo o que o Senhor quer. Pai, obedecendo a tua palavra. Pois no nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos fazer nosso tempo de oração no joelho e vamos dividir desta forma. Antônio, quero que você ore com a sua família. Tá certo? Tá bom? Virilane, quero que vocês orem com a sua família junto com Gerlane, porque ela está perto de você. Tá certo? Tá bom? Maria, vem orar com Cíntia, por favor, orgue. Vem orar comigo, Pietro também. Vamos orar juntos e a Abigail e Daniela vão orar juntos também. Tá certo? Pode ser assim? Vamos orar e depois de oração estamos despedidos hoje.